Então, o primeiro sintoma motor clássico seria a bradicinesia. Na bradicinesia, o paciente pode ter uma diminuição dos movimentos. Brad, diminuição, cinesia, movimento. Associada a essa diminuição do movimento, pela diminuição de dopamina, basicamente, a gente pode também encontrar uma fáscias em máscara. Quando você olha para o rostinho do paciente, tem aquele rostinho inexpressivo, como se fosse de robô. Tem também a hipofonia, falinha baixa, quase a gente nem escuta, inaudível. Micrografia, a letrinha pequenininha e irregular. Diminuição no balanço dos braços. Quando a gente anda, um braço acompanha a perna contralateral. Então, o paciente com Parkinson tem uma diminuição desses movimentos sincrônicos. Cialorreia, a saliva fica saindo por um dos lados da boca. E aí ele fica tentando engolir, e aí na madrugada, como existe uma diminuição maior ainda dessa capacidade de deglutição, ele pode haver até engasgos e ser prejudicial. Engasgos e aspirações, inclusive a gente falou aqui dos engasgos e essas aspirações, pode vir a desenvolver infecções respiratórias. De sinergia óculo-cefálica, sabe o que é isso? Eu coloquei aqui para você não esquecer. A cabeça não acompanha o movimento do olho. Se você vira a sua cabeça para o lado direito, os olhos, sua visão vai para o lado direito e vice-versa. Nesse paciente, isso é incomum. Depois da bradicinesia, vamos conversar aqui sobre o tremor de repouso. Tremor em repouso, quando ele está paradinho, ele desenvolve um tremor quando ele está parado. Isso é muito importante, porque outros tipos de tremores são característicos de outras patologias. Esse tremor é assimétrico, ou seja, mais em uma mãozinha do que em outra. Você até, quando vai fazer a avaliação do paciente, você pergunta, começou de que lado? E aquele lado é o lado predominante. Tremor, então, assimétrico, mais como de um dos lados, em repouso, ou seja, quando ele está paradinho, aumenta quando ele vai andar. Por quê? Porque ele tem um problema assim para se concentrar. Então, daqui que ele se concentra para fazer cada movimento como se fosse robotizado, como se fosse de um por um. E aí, quando ele vai se concentrar para andar, ele altera esse tremor. Ele fica como se fosse contar moedas, apertando os dedinhos, como se fosse para contar as moedas. E se ele está dormindo, esse tremor tende a desaparecer. Esse tremor aparece quando já existe uma degeneração de 60% dos neurônios da substância negra e quando está em 80% da dopamina do estriado. Então já é um tremor que já aparece numa fase já de um maior desenvolvimento de degeneração. A rigidez muscular é outra dessa sintomatologia e ela se apresenta pela roda denteada e pelo freezing. Professor, o que é essa roda denteada? Roda denteada é assim. Quando o paciente vai fazer um movimento, ele contrai o agonista e a tendência é de um antagonista relaxar para que ele possa desenvolver o movimento em toda a sua amplitude. No caso do paciente com Parkinson, ele contrai a musculatura agonista, mas a antagonista não relaxa a contento. Então fica havendo aquela dificuldade de ele realizar o movimento porque o músculo contrário promove uma resistência. Então a gente chama isso como se fosse aqueles dentinhos de uma roda. Chama-se então sinal da roda denteada, presente aqui na paciente com Parkinson. E o freeze é aquele congelamento. Quando ele está andando, às vezes ele dá uma parada. E aí, para iniciar o movimento, tem toda aquela dificuldade de novo. Por último, a instabilidade postural, também presente nos sintomas motores clássicos. Essa instabilidade postural, você percebe o paciente com a cabeça ligeiramente inclinada em flexão para frente e o tronco também, cabeça e tronco inclinados, derriados assim para frente. Inclusive isso faz com que ele tenha uma tendência enorme a ter quedas. Por isso, quando você vai trabalhar esse paciente, você tem que ter todo cuidado. Agora vamos a uma questãozinha para ver se a gente ficou afiado. Questão 7. A doença de Parkinson ou paralisia agitante afeta 1% da população depois dos 50 anos e apresenta como sinais cardinais. Sinais cardinais são aqueles sinais que sempre aparecem aqui na patologia. Letra A. Bradicinesia, aquela lentidãozinha de movimento. Hipertonia plástica, hipertonia, aumento do tônus. Como aqui é uma alteração de vias extrapiramidais, então é uma hipertonia plástica, ok. Tremores de repouso, a gente já viu que sim, ó, tremores de repouso. E alterações posturais, a gente viu também, ó, alterações posturais, aqui está. Instabilidade postural, cabeça em ligeira flexão e tronco inclinado, ou seja, isso faz com que o paciente tenha essa tendência à queda. Então, como a gente falou, alterações posturais, inclusive com tendência à queda. Então, essa opção A
na questão 7, é a opção verdadeira. Mas vamos ver as demais. Cialorreia tem sim, a gente viu que os pacientes têm uma cialorreiazinha, uma tendência a saliva descer por um dos lados da boca. Depressão não é uma fonte principal, não é um sinal cardinal. Demência, a longo prazo, mas não, também não. E marcha fascinante é a longo prazo. Letra C, passos curtos e rápidos tem sim. Tremores tem, mas aí ele não falou se é de repouso, se não é. Se for tremor intencional, por exemplo, já seria outra patologia. Então, a partir daqui você já descarta. Apraxia, digiadocinesia são alterações a nível de sistema nervoso central, mas a nível cerebelar, por isso também já está descartada. Esparsidade, eita, isso nunca jamais, isso aí seria alteração piramidal, e no Parkinson a gente sabe que é extrapiramidal. Portanto, questão 7, opção correta, opção A. Questão 8. A hipertonia na doença de Parkinson pode ser explicada. Hipertonia, aumento do tônus. Desequilíbrio na opção A entre dopamina e acetilcolina. Interessante. Coloquei essa questão aqui para a gente fazer essa revisão, de que é exatamente isso. A acetilcolina permanece em suas quantidades normais. Agora, há uma depleção da dopamina. Se existe uma depleção dessa dopamina, significa que há de fato um desequilíbrio. Então, é como se o tônus aumentasse aparentemente pela acetilcolina, mas aqui não existe a dopamina para contrabalançar. Então é exatamente isso, questão corretíssima. Supremacia de neurônios dopaminérgicos, jamais, né? Existe uma depressão. Curto-circuito no cérebro, não existe isso. Pelo desarranjo entre a quantidade de receptores e neurotransmissores? Não necessariamente. E aí, quantos neurotransmissores, né? Seria só a dopamina. Opção E, em virtude do desgaste da massa encefálica da atividade de raciocínio. Não, não tem nada a ver. Questão 9. Outros sinais e sintomas, além dos sinais cardinais próprios da doença de Parkinson, são marcha lenta e de pequenos passos, perfeito. Mímica facial pobre, perfeito. A gente viu ali faces inexpressiva. Hipofonia, fala pouquinho, né? Lentinho, devagar, quase inaudível. Hipersecreção sebácea, com certeza. Ele tem um suorzinho mais característico. E acatisia, também presente. Então, isso aqui é a opção correta, a opção A correta. Opção B, ataxia. Ataxia seria problema de cerebelo, já por conta daqui já está errado. Grafestesia, não. Distrofia, ele não tem distrofia, ele tem alteração de tônus para mais, então tá errado. Depressão, pode ser. Marcha cambaleante, não, a marcha dele é de passos curtos e rápidos, já estaria errado. Astenia tem uma fraqueza muscular? Tem, mas não necessariamente. Vômica não é característica. Passos tópicos? Não. Curtos e rápidos. Quedas? Ele até tem. Desmaios não caracteriza. Febre vespertina não, porque não é uma infecção. Portanto, questão 9, opção correta, opção A. Então, vamos agora estudar os outros sintomas. Nós vimos os sintomas motores clássicos, aqueles chamados sinais cardinais. Agora, vamos para outros sintomas. Hiposmia. Hiposmia tem uma história engraçada. Hiposmia significa uma diminuição do olfato, quer dizer, ele sente menos aquele odor. E vocês sabiam que hiposmia é um dos primeiros sintomas que aparecem no paciente com Parkinson? De fato, quando o paciente percebe assim os primeiros sintomas, quando você vai fazendo lá a história da doença atual dele, a HDA, ele vai relatar, olha, tem uma mão aqui que começa a tremer quando eu estou parado, eu não entendo isso, e aí depois do nada acaba esse tremor. Então, é uma coisa assim tão pouco característica que pode ser tanta coisa e ao mesmo tempo nada. Será uma ansiedade, será uma hipoglicemia ou um medicamento, que aí você não tem noção exatamente como é o Parkinson. E, logicamente, como a gente sabe, quanto mais demorado for você diagnosticar de fato o que é aquela patologia, mais demorado vai ser dar a medicação adequada, fazer as atividades adequadas e mais demorado também vai ser para esse paciente ter os seus resultados iniciais. Então, a hiposmia entra aí como uma circunstância interessantíssima. Quando você vai fazer a avaliação desse paciente, você pergunta, você tem alguma alteração de odor? Aí ele vai dizer assim,
De fato, você faz um testezinho, coloca lá alguma coisa que tenha odores mais fortes e outras não tão fortes assim, de forma que você percebe uma certa diferença. Então ainda não tem aqueles 60% daquela alteração de odor que ele teria, de olfato. E aí você já começa a desconfiar, eita, pode ser o Parkinson sim. Então a hiposmia é um sinal bem interessante e ela não é tardia, hein? Pelo contrário, ela é inicial. Para quem vai fazer o diagnóstico é bastante importante. Outra alteração seria o distúrbio do sono. Nesse distúrbio do sono, entra a questão do sono em si, mas entra também aquela questão da deglutição e outras circunstâncias em si. Depressão e ansiedade é mais a longo prazo. E alucinações também. Essas duas podem estar ligadas à doença de Parkinson, podem estar ligadas a alguma circunstância medicamentosa e assim por diante. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.